Então, pessoal, nós vamos começar aqui com um exemplo de triângulos semelhantes, né? Só para a gente fixar essa ideia do que vem a ser dois triângulos semelhantes, né? E aí tem duas ideias principais, né, para a gente dar início aqui à nossa conversa. Triângulos semelhantes, pessoal, é o primeiro ponto. São triângulos que têm ângulos internos iguais, não é? Como nesse exemplo aqui, você percebe claramente aí a igualdade entre os ângulos, né? Cada um deles tem aí três ângulos que se repetem no outro. E, consequentemente, esses triângulos eles vão ter lados proporcionais, né? Como você pode perceber aqui nos valores dos lados de cada um deles, né? Existe uma proporção entre eles. Por exemplo, aqui se você pegar o 8 e dividir por 4, vai ser a mesma coisa de você dividir o 4 por 2 e o 6 por 3. Então existe aí uma constante de proporcionalidade. O número 2, né, digamos assim, que leva cada um dos lados do triângulo menor ao lado do triângulo maior. Aí numa correspondência, claro. O 8 é 2 vezes 4, o 4 é 2 vezes 2, o 6 2 vezes 3. Então qual é o ponto principal aqui? É você perceber que esse comportamento ele vai se repetir todas as vezes que você comparar dois triângulos semelhantes. Todas as vezes que você tiver dois triângulos semelhantes, essa razão entre lados correspondentes vai permanecer igual, né? Vai resultar em uma constante, como nesse caso aqui, como se você pegar aqui o 8 dividir por 4, 4 por 2, 6 por 3, como você pode ver aqui, o resultado é o mesmo, né? É 2. Tá? Então, a ideia principal é esse comportamento aqui. Todas as vezes que eu comparar dois triângulos semelhantes, eu vou ter algo deste tipo. Tá? É claro que existe aqui outras formas de falar essa questão, né? Eu poderia dizer para você, o lado DE está para o lado AB, assim como o lado DF está para o lado AC, tá? Assim como o lado EF ou FE está para o lado BC ou CB, tá bom? Mas assim, trabalhar com os números para a gente entender é melhor. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu espero que você tenha entendido a ideia aí da semelhança, tá? Todas as vezes que eu comparar dois triângulos semelhantes, a razão entre os lados correspondentes vai ser sempre a mesma. A razão, a divisão, beleza? Vamos prosseguir, né? Estamos entendidos aí. Então, dando continuidade, quando a gente começa, pessoal, o estudo lá das relações métricas no triângulo retângulo, é muito comum você ver um desenho desse tipo aqui. Claro, você pode desenhar esse triângulo ABC de outras maneiras, né, em outras posições, mas é basicamente essa estrutura aqui que se apresenta para a gente começar o estudo. Então, um triângulo retângulo com a altura, um triângulo retângulo ABC com a altura relativa à hipotenusa traçada, né, que são os elementos que se apresentam para o estudo desse assunto. E aí, se você analisar a questão aí da métrica, a métrica, né, são regras que presidem as medidas em um poema como um todo, digamos assim, né, a questão do ritmo, do verso, da estrofe. E aqui, essas relações métricas analisam exatamente essa estrutura, né, essa estrutura que se apresenta aqui para você, um triângulo ABC, com seus respectivos lados, a altura, né? Então, assim, o desafio é você analisar como é que essas medidas se relacionam, né? Uma relação muito conhecida é aquela que mostra para a gente como é que a hipotenusa se relaciona com os catetos, né? Que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, o teorema de Pitágoras. Mas aqui, gente, é possível a gente encontrar várias outras relações, 5 ou 6 relações envolvendo aí essas medidas, tá? Algumas relações envolvem 3 medidas, outras envolvem 4, tá? Então, o nosso desafio é esse, é analisar dentro dessa estrutura como é que essas medidas se relacionam, tá bom? Então, os elementos aqui que se apresentam para a gente é o A, né? Como eu já falei, hipotenusa, o B e C são catetos, o H é a altura relativa à hipotenusa, tá? Nesse caso aqui, triângulo retângulo, né? As outras alturas, né? Como o triângulo ele tem 3 alturas, cada altura relacionada a um lado, a um vértice, então aqui as outras alturas são exatamente os catetos, né? Já que o triângulo é retângulo.
E nós temos aqui dois elementos que a gente precisa também ter muita atenção neles, que são chamados de projeções, né? O M é a projeção do cateto C. Você pode compreendê-la como uma sombra, né? Como uma sombra que o C projeta na hipotenusa. Da mesma forma, o N, que seria a sombra que o cateto B projeta na hipotenusa, né? Seria a projeção N. Então, o M e o N são chamados de projeções, tá? O M é a projeção do cateto C e o N é a projeção do cateto B. Claro, tudo isso sobre a hipotenusa. Continuando, um ponto aqui central, né, para a gente dar início a encontrar de fato as relações é compreender que esses três triângulos que se apresentam aqui, eles são semelhantes. Né? Porque aqui eu tenho três triângulos. Eu tenho o triângulo ABC, que é o maior, né, digamos assim, o original, o ABC. Mas quando eu traço esse segmento aqui, a altura, eu acabo dividindo esse triângulo ABC em dois, não é? Eu acabo encontrando aqui esse triângulo menor, que eu posso chamar de ABH, e essa outra parte maior, né, que eu posso chamar de AHC, tá? E todos eles, pessoal, são semelhantes, tá? Por quê? Lembra lá do pontapé inicial, que é para você compreender a semelhança, e os ângulos internos precisam ser iguais? Então isso acontece aqui, ó. Se você comparar esse triângulo menor com o ABC, você percebe que esse ângulo aqui ele é comum aos dois triângulos, que ambos apresentam um ângulo reto. Aqui está o ângulo reto do ABC, e como esse segmento é a altura, né, perpendicular aqui à hipotenusa, então aqui eu tenho um ângulo reto. Acaba que o terceiro ângulo ele só pode assumir o mesmo valor nos dois triângulos. Mesmo raciocínio para essa outra parte, se você comparar com o ABC. Eu tenho aqui um ângulo reto e esse ângulo é comum aos dois triângulos. Acaba que o terceiro só pode assumir o mesmo valor. Então, dito isto, que eles são semelhantes, a gente pode fazer aquela comparação que eu fiz anteriormente. Aquela comparação entre lados, né? Escrever aquelas razões que resultam no mesmo número. Para isso, eu só preciso fazer a correspondência correta, a comparação correta entre os lados. Qual é a ideia que eu vou utilizar, pessoal? É a ideia que eu mostrei no primeiro exemplo. De pegar um triângulo, colocar sobreposto ao outro, ou dentro, né, digamos assim, a grosso modo, para enxergar a correspondência entre os lados. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei esse triângulo aqui e desenhei ele aqui abaixo. Né? Trouxe aqui o lado C para cá, trouxe a altura para cá, desenhei um triângulo aqui idêntico, congruente, exatamente igual. Da mesma forma aqui, eu peguei esse triângulo e desenhei ele aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque em primeiro momento eu vou pegar esse triângulo menor e jogar dentro do triângulo ABC, para eu observar o que acontece em relação aos lados. Qual é o lado que vai responder a quê? Aí, né? E aí as relações vão aparecer facilmente. Depois eu vou repetir o processo com esse triângulo. Tá? Então observe como é que fica. Então eu tenho aqui o triângulo ABC. E lembra que aqui eu tenho lá no exemplo anterior, né? Tinha aqui um triângulozinho desenhado aqui, com a altura, né? Então o que eu fiz? Eu desenhei ele aqui abaixo. Ó. Esse triângulo eu desenhei aqui abaixo. Ó. Tá? Exatamente igual. O que eu faço agora? Ó? Eu giro um pouco esse triângulo. Né? Eu faço aqui um giro e coloco ele sobreposto a esse aqui. Olha como é que fica. Ó. Pronto. Quando eu faço isso, pessoal, fica muito claro aqui, ó, quem está para quem, digamos assim, né? O A está para o C, assim como o C está para o M e o B está para o H, tá? Então, olha só, eu vou voltar aqui o processo, tá? Eu só peguei esse triângulo e trouxe ele aqui para baixo e na sequência eu fiz um giro e coloquei ele para fazer a minha correspondência. Tá? Quando eu faço isso, ó, já posso escrever aquelas relações lá do primeiro exemplo, só que lá eu estava utilizando 8, 4, 4, 2, 6, 3. Aqui eu tenho
as letrinhas, né, representando aí as medidas. Então aqui eu posso escrever o seguinte, ó. A está para o C, assim como o C está para o M, e o B, assim como o B está para o H. E aí, pessoal, as relações elas saem muito facilmente a partir daí. Veja só. Se eu pegar essas duas primeiras aqui, ó, eu já vou escrever aqui uma relação. Qual vai ser essa relação? C ao quadrado vai ser igual a que multiplica M. Aqui eu já tenho uma primeira relação, tá? Só multiplica aqui, né? C vezes C, C ao quadrado, A vezes M. Pronto. Se eu pegar agora essas duas últimas aqui, eu vou encontrar uma outra relação. Eu vou encontrar C vezes H vai ser igual a B que multiplica M. Fiz aí o mesmo processo e cheguei em uma outra relação. Mas observe, olha, que olhando aí para as três, ó, eu já peguei essas duas, já peguei aqui essas duas, ó. Então falta eu pegar as que estão aí nos extremos. Então se eu pegar essas aqui, ó, olha o que fica, ó. A vezes H, multipliquei aqui, não, A vezes H vai ser igual B vezes C. B que multiplica C. Pessoal, essa aqui é uma das principais. Você observa que ela envolve aí os três lados do triângulo ABC, né? A, B, C e a altura. Tá? Então, essa aqui ela é muito comum nos problemas. Beleza, mas aí nessa comparação só dá para encontrar essas três. Né? Agora eu preciso de outras. O que eu vou fazer? Perceba que no exemplo anterior eu peguei aquele triângulo menor e comparei com o ABC. Agora eu vou pegar aquela outra parte que é maior, né, aquele outro triângulo, o AHC, e vou comparar com o ABC. Ó. Aqui eu desenho, né, o triângulo em uma outra posição e levo ele para dentro do triângulo ABC. Dessa forma. Tá? E aí, perceba que já aparece aqui, né, as razões que eu preciso. Ó. A está para B, C está para H, B está para N. E como se trata de triângulos semelhantes, eu posso dizer que essas razões resultam sempre no mesmo valor. Então eu posso escrever essa igualdade aí das razões. Então pegando essas duas primeiras aqui, a exemplo do que eu fiz anteriormente, eu vou ter que B ao quadrado vai ser igual a que multiplica N. Encontrei aí uma outra relação. Pegando aqui essas duas últimas, eu vou ter BH que multiplica C vezes N. Mais uma aqui. Pegando os extremos, a exemplo do que eu fiz anteriormente, eu vou ter AB que multiplica BC. Aliás, AB, A que multiplica B. Desculpa, A que multiplica H. Aqui é H, tá, gente? H vai ser igual a B que multiplica C. Na verdade, essa relação, né, a gente já encontrou anteriormente, né, aquela que eu destaquei, né, que aparece aí o A, B e o C e a altura. Não tem problema, algumas vão se repetir aqui, no final eu escrevo sem as repetições, tá bom? Vamos continuar, falta mais algumas. Bom, pessoal, o que eu fiz até agora, né? Eu fiz aí duas comparações, né? Primeiro, eu comparei esse triângulo menor com o ABC, maiorzão. Depois, eu comparei esse outro triângulo, né? Outro triângulo que aparece lá na divisão que a altura faz. Na imagem, eu comparei com o ABC, que é o que eu fiz agora por último. Mas tem mais um detalhe, pessoal. Esses dois triângulos, ó, eles são semelhantes também, né? Já falei anteriormente, eles são semelhantes. Então, eu posso comparar os dois também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo menor,
com os lados, que os lados estão aparecendo aqui azul, e vou girar ele um pouquinho, né, nesse sentido, e vou colocar aqui dentro desse triângulo maior, né, para a gente ver aí a correspondência dos lados. Fazendo isso, ó, perceba que eu só dei um pequeno giro aqui nele, né, colocar na mesma posição do outro, e aqui eu enxergo de imediato, ó, que B está para C, H está para o M e N está para o H. Então eu posso escrever aqui a igualdade entre essas razões, né, dos lados correspondentes. Ó. H sobre M vai ser igual a N sobre H, que vai ser igual a B sobre C. Mesma ideia que eu venho utilizando lá desde o primeiro exemplo, aquele lá que eu mostrei com os números. Tá? Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó, pegando essas duas relações aqui, eu posso dizer que a altura ao quadrado, né, e H vezes H ao quadrado vai ser igual a M vezes N, né? O quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Uma outra aqui, ó, pegando essas duas, B vezes H vai ser igual a C vezes N. Olha aí, mais uma. Acho que ela já apareceu em algum momento, não lembro exatamente. Pegando aqui as que estão nos extremos, eu teria C que multiplica H vai ser igual a B vezes M. Pode ser que já tenha aparecido, não tem problema. Então, gente, é isso. Ó, eu fiz aí 3 comparações de triângulos. Colocando-os na mesma posição, pegando aquele menor e sobrepondo ao outro para fazer a comparação dos lados. Em um primeiro momento, eu comparei esse menor com o triângulo ABC e encontrei 3 relações. Em um segundo momento, eu comparei esse triângulo aqui que está aparecendo com os lados verdes e comparei com o ABC, encontrei mais 3 relações, e nesse último momento eu fiz a comparação entre esses dois e encontrei mais 3 relações. E a gente contabilizando aí daria um total de 9 relações métricas, não é? Mas não existe tudo isso. Como você viu, algumas acabam se repetindo, não é? Acaba se repetindo, e eu vou trazer agora um resumo dessas relações, tirando as repetições, tá? Então eu tenho aqui, acho que a mais famosa de todas, que eu nem demonstrei, né? Apesar de ter uma demonstração aqui, já é só você somar B ao quadrado mais C ao quadrado que vai aparecer isso aqui. Mas é porque essa aqui é muito comum, é o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras aplicado aqui no triângulo ABC, né? Que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Essa aqui, dentre todas essas, talvez seja a relação mais conhecida, né? E aí vem as outras, né? Que é o B ao quadrado. Aí perceba que o B ao quadrado, eu poderia escrever aqui nesse triângulo, né? Porque no triângulo ABC, B e C são catetos. Mas quando eu faço aqui a divisão, na altura, que eu acabo formando o triângulo AHC, o B acaba sendo hipotenusa desse triângulo aqui. E o C acaba sendo hipotenusa desse menor. Então você poderia escrever o B e o C ao quadrado aí de uma outra forma, mas o que interessa para a gente é relacionar toda a estrutura, não é? Então, dentro dessa estrutura que se apresentou aqui para a gente, o B ao quadrado, ele vem ser a hipotenusa que multiplica a projeção do B, tá? Que é o N, ó, tá? B ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção do C. Aliás, projeção do B, que é o N. B ao quadrado é a N. C ao quadrado é a hipotenusa A que multiplica a projeção do C, que é o M. C ao quadrado é A vezes M. E vem mais um quadrado aqui, né, que é o quadrado da altura. A altura ao quadrado é o produto das projeções. M vezes N. Tá? A partir daqui você percebe que, olha, não aparece mais quadrados na relação, né? E até aqui, ó, até aqui eu tenho relações que aparecem 3 medidas, digamos assim, né? E a partir daqui eu tenho mais 3 relações que aparecem 4 medidas. Como eu falei, essa aqui é a mais comum, porque ela envolve os 3 lados do triângulo e a altura. Tá? As demais aparece 2 lados, a altura e uma projeção.
Mas observe que aqui, ó, cada uma dessas relações tem um lado do triângulo multiplicando a altura, né? A vezes a altura, B vezes a altura, C vezes a altura. Tá? Como eu falei, o destaque vai para essa aqui. Então, A vezes a altura é B vezes C, produto dos catetos. B vezes a altura é C vezes N, que é a projeção contrária, né? A projeção do B. E C vezes H é B vezes a projeção do outro cateto, né? Que é o M. Bom, então, pessoal, aqui são as principais relações métricas no triângulo retângulo. Na dúvida, você volta a dar uma olhadinha no processo que eu fiz. É só uma questão mesmo de posicionar triângulos e observar a correspondência entre os lados, né? Faz montando ali as razões para chegar nas relações que você deseja, tá? Na sequência, eu vou trazer um exemplo, né, de uma questão, de um exercício, onde a gente faz a aplicação de uma ou mais dessas relações, beleza? Então, bons estudos aí para vocês, dá uma revisada no assunto. Eu aconselho não tentar decorar as relações, porque são muitas. Aí para você decorar desse tanto de informação, pode ser que você decore no curto prazo, mas a longo prazo isso é muito difícil perdurar na nossa mente. Então o bom é você encontrar um caminho que você possa chegar nessas relações da maneira mais rápida, tá? Eu mostrei aqui para você um caminho, tá? De repente você pode ter outros, mas a ideia é que você saiba chegar nelas de uma forma simples, de uma forma mais rápida, para aplicar aí nas questões que se apresentar para você, seja em um concurso, seja no Enem, seja em qualquer outra prova, beleza? Então, bons estudos para vocês. Na sequência, eu vou trazer aí uma questão para a gente comentar.